Olá, esse é o 7º episódio do E-Commerce Tech and Talk e hoje estamos falando sobre expansão internacional, dicas importantes. E aí, galera, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bernardo Rohagen, sou o CEO da CodeBuy Europa. Começamos uma operação na Europa, em Berlim, no ano de 2020. Eu venho da indústria de marketing digital já com 28 anos de experiência. Comecei lá no ano de 99, quando a internet chegou de fato no Brasil, e depois de muitos anos desenvolvendo o mercado no Brasil e na América Latina, eu decidi, em 2013, mudar os ares e comecei a minha carreira internacional na Alemanha, em Berlim, e depois de alguns anos atuando em agências locais, eu decidi partir para o meu próprio negócio, que foi a criação de um site de e-commerce, e foi aonde eu conheci a nossa figura mestre da operação, o Biro. Me encantei pela paixão dele em e-commerce, e a partir do negócio que a gente desenvolveu junto, que se chama Tchau Toscana, surgiu a ideia da gente fazer uma operação da CodeBuy na Europa, e nos tornamos sócio, e aí, a partir de outubro de 2020, estamos aí crescendo a operação não só na Europa, mas em outros países. Já temos aí clientes na Ásia, temos alguns prospects vindo de Oceania, da Austrália, e agora na missão de tornar a operação global, eu estou aqui fazendo um tour pela América Latina, começando pelo México, e aí vamos trabalhando a expansão internacional. Junto comigo nessa empreitada, eu trouxe hoje aqui para conversar com a gente o Fernando Araújo, que também começou com a gente no comecinho da operação. E aí, Fernando, conta pra gente aí um pouquinho de você. Oi, gente, fala aí, tudo bem? Muito prazer inicialmente aqui. Bom, como o Bernardo e o vulgo Berry falou, a gente está um tempinho nessa operação já da CodeBuy aqui Europa. Só um pouquinho de background para vocês. Eu venho da indústria, sou formado em publicidade e propaganda, mas trabalhei um pouquinho em tudo. No começo da minha carreira, eu me mudei para a Europa, para Berlim, buscando uma oportunidade. Então, na época, eu tinha recém me formado, larguei uma oportunidade boa de estágio no Brasil, numa das melhores agências na minha cidade, Curitiba, porque eu queria buscar algumas aventuras na Europa. Então, eu decidi vir aqui sem muitos planos a longo prazo. O que eu queria era conseguir algum trabalho, um estágio que me deixasse ficar aqui na Europa. Então foi isso, vim aqui, inclusive passei até um tempo aí na casa do Bernardo no começo, que eu estava buscando um estágio, tinha conseguido, depois de fazer girar a Alemanha de ônibus, aqui tinha um ônibus na época que custava €1, saudades, o grande megabus aqui que você girava a Europa inteira. É verdade. Né, cara? Mano, eu girei Alemanha por €30, cara, na época. Você tem ideia, velho? Era isso. E aí. E foi parar na minha casa, cara. Fui parar na casa. Eu esquecido disso. Fui parar na tua casa, porque assim, na época eles falaram, pô, Fernando, você não vai conseguir ficar aqui, você precisa voltar ao Brasil e precisa tirar todo o visto lá e não sei o que. E eu falei, cara, mas eu já tô aqui, né? Vamos ver o que dá. E eu tava com um contrato certinho da empresa, já tinha me acertado. E aí fui parar na casa desse senhor aí, isso foi em 2015, 2016, se não me engano. E falei, vou tentar a sorte. E aí fui lá, peguei todos os documentos com a empresa, tava chegando no escritório, pô, dos estrangeiros, os caras falaram, não, tá tudo certinho aqui, cara, só falta esse documento, beleza. Consegui o visto e desde então tenho morado aqui na Europa, em Berlim. Tive uma experiência bem interessante no mercado internacional, como gerente de vendas, que eu trabalhei numa empresa de softwares, que a gente vendia um software para arquitetos, design de interiores, e a gente expandiu a operação
para mais de 23 países na época, e isso contava países de toda a parte do mundo. Então a gente tinha Europa, América Latina, América do Norte e Ásia. E foi interessante essa experiência, porque eu tinha um time de 11 pessoas, que a gente vai falar um pouco no decorrer da conversa, mas que tinham pessoas de toda a parte do mundo, e era muito interessante trabalhar com cada cultura, e tive vários desafios, mas, no entanto, depois passei por essa experiência, aprendi programação, e aí foi quando o Bernardo chegou para mim e falou, cara, eu preciso de alguém com perfil aí teu para me ajudar aqui na operação que a gente está abrindo na Europa, combinação de técnico com comunicador aí. E aí eu topei, também foi a mesma coisa, eu já conheci o Bernardo. Comunicador nada, vendedor, você é um vendedor nato, nada de comunicador. Pô, cara, eu fiquei 3 anos vendendo, o que eu faço? Pois cara, é isso. Então, vendedor, mas mais vendedor que eu é o Bernardo, e aí conseguiu, né, conseguiu me convencer. Aí na verdade, eu sempre queria trabalhar com e-commerce, era um negócio que me fascinava. E quando veio essa oportunidade, foi muito engraçado, Bério, porque eu comentei... Foi até antes de começar, cara, foi antes de começar a operação, foi quando eu tive o clique, falei, caraca, isso aí podia ser um bom negócio, eu vou precisar de gente que tenha esses skills de vendas e que conheça um pouco da parte técnica do negócio, né, cara? E você lembra como que veio esse teu clique? Eu não sei se você lembra disso. A gente estava na Factory, não foi? Não foi. Foi você atualizou o teu LinkedIn como o novo CEO. Eu falei, cara, parabéns, pô, a empresa tá em super ótimas mãos. E aí você falou, peraí, esse moleque aí. E aí que você veio falar comigo. Foi tipo uma mensagenzinha boba ali do LinkedIn, mas, sei lá, te deu um gatilho aí que você veio falar comigo. E aí, cara, na época eu tava desenvolvendo, tava bem de boa ali, tipo, trabalhei tranquilo. Você tava fazendo os bootcamps, né? O bootcamp de desenvolvimento. Quando você veio falar comigo, eu já tava formado, já tava trabalhando já. Eu tava com salário de desenvolvedor e tudo, tava carreira promissória. Mas eu falei, vamos fazer essa aventura aí, né? Mas Foi interessante, foi interessante a forma como a gente se conectou e como casou o timing certo, né, cara? E não vamos nem entrar muito no detalhe de como foi o andamento, porque senão a gente vai ficar aqui horas. É verdade. É um papo legal até, mais horas. Agora, cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Estou pensando para nossa audiência, né? O objetivo desse bate-papo nosso aqui é compartilhar um pouco de como a gente fez enfim, de como é o mercado quando você decide internacionalizar, né? Quando você quer fazer uma operação global. Me conta um pouco da tua experiência, agora que você comentou, você falou aí da internacionalização de uma empresa que você trabalhou e tal. Como é que foi? Você disse que estava aí com 20 e tantos países, tal, o negócio tinha 20 e tantos países. Como é que foi esse processo aí, cara? Qual foi o pontapé inicial? Como é que foi o investimento em estudo de mercado que vocês fizeram para começar essa expansão internacional? Cara, legal. Então, assim, a operação, inicialmente, essa operação específica, a gente estava baseada sempre em Berlim. E a gente tinha vendedores de todo mundo aqui, né? Então, a operação começou em Berlim mesmo. E a gente estava vendendo na época, acho que no começo da operação, para 15 países. E a gente começou a fazer algumas tentativas em outros países, próprio entendendo a demanda do mercado de números de arquitetos, de design interiores, entendendo um pouco até do poder aquisitivo que tinham essas empresas, para a gente começar a investir nesse mercado. E entender também a questão da competição, né? Acho que era importante entender, ok, tem alguns players já que são nossos concorrentes lá, não tem, se tem, tá tendo sucesso ou não. Claro que você não consegue todas as informações, né? Mas esse foi o primeiro passo, a gente abrir localmente o mercado aonde você tá. Então, em Berlim, ao invés de, eu quero trabalhar com sei lá, a gente tinha a Indonésia, eu não peguei e montei a operação na Indonésia direto. A gente pegou, estudou o mercado, ok, Indonésia tem um potencial? Tem. Vamos conseguir um cara para a Indonésia? Vamos. A gente consegue esse cara primeiro e a gente começa a adaptar uma estratégia. E tem um período de try and see, né? Realmente tentar e ver quais são os resultados. E depois de você fazer algumas tentativas, você começa a ver a resposta no mercado.
e alguns mercados tiveram uma resposta interessante para a gente. No caso, na época a gente teve uma expansão para o México, para a Turquia e para a Malásia. Foram 3 escritórios que a gente abriu num período de 1 ano, mais ou menos. Só que louco. E 3 mercados bem diferentes, né? Bem diferentes, bem diferentes. E assim, claro que montar um time aqui em Berlim, né, com as condições financeiras de Berlim, é muito mais alto como custo de empresa do que no México. Então a gente montou a operação lá e começou a crescer muito a operação lá. A do México expandiu muito rápido. E quando a do México expandiu, a gente falou, beleza, vamos contratar também em outros países. E aí que foi que a gente começou a fazer expansão para a Turquia, para abrir o mercado alemão, pra você ter uma ideia. A gente abriu o mercado alemão em Istambul, porque aqui você não achava mais alemão da Alemanha. É verdade, cara. E tem muito turco que fala alemão, né, cara? Porque depois da guerra, os turcos foram convidados para poder ajudar na reconstrução do país, né? E Exatamente. aí eles devem ter ganho aí, sei lá, os vistos, enfim, condições melhores. Uhum. Interessante, cara, interessante. Mas aí, isso que você está me falando me traz aí um pouco de clareza até, cara, quando a gente pensa na definição das possibilidades de expansão internacional, me traz muito à memória o tempo que a gente investiu fazendo aquela análise SWOT, né? Uhum. Onde a gente define a estratégia, a gente analisa um pouco aí quais são os pontos fortes, os riscos, né, as fraquezas que a gente pode encontrar durante a expansão internacional, e esse ponto de analisar o mercado, como é importante, né, cara, de você ter pessoas locais em cada um dos mercados que você quer desenvolver, o conhecimento das empresas, o conhecimento, claro, de uma forma geral, quando você fala em e-commerce, a gente tem comportamentos diferentes, mas a base do e-commerce é igual para todo mundo, né? Onde você tem todo o ecossistema de fulfillment, você tem as plataformas de e-commerce que são diversas, você tem aí o lance de logística, produtos, a qualidade, mas interessante trazer também aqui para a nossa audiência o quão importante é você ter a localização, né? Você ter pessoas que conheçam o mercado, produtos que tenham o fit para o mercado adequado que você vai explorar, né? O tipo de cliente que você vai explorar. E, claro, as plataformas disponíveis, né? As possibilidades de fazer com que o negócio seja bem sucedido, né? Uhum. Sim. E o que você acha que, por exemplo, na tua perspectiva, é a parte mais difícil, mais desafiadora quando você quer, ok, escolhi esse país, vamos começar a estratégia lá. O que você acha que são os maiores desafios ali? Eu acho que é exatamente esse ponto da localização, porque quando você trata de expansão, você tem que colocar aí no teu plano que você precisa de clientes dos países onde você quer começar a trabalhar. E é muito importante, né? O nosso posicionamento na Itália, na Europa, por exemplo. A gente tem muitos clientes na Itália. E para a gente, qual foi o ponto crucial, o ponto importante? Ter alguém que conheça o mercado italiano, ter alguém que fale a língua, ter alguém que conheça os costumes de negociação. Não foi fácil, no começo a gente patinou bastante para poder conseguir atingir os clientes que a gente achava que tinha no nosso target, mas depois que a gente conseguiu equilibrar e trazer essas pessoas e trazer esse conhecimento, parece que foi um passo mais fácil. Agora, veja mercados como o mercado francês, né? É um mercado onde a gente tem muita dificuldade de expandir, porque a gente ainda não temos uma pessoa ou um conhecimento do mercado específico. A gente sabe que existem boas possibilidades, é um mercado que tem uma rentabilidade boa, como o mercado alemão também, mas se a gente não tiver essas pessoas, a cultura enraizada dentro do que a gente vai oferecer, eu acho que essa é uma grande dificuldade. E a forma de superar isso realmente é trazer a cultura local para dentro do nosso business, né? Não sei se você concorda com isso. 100%, cara. Eu acho que
é um desafio, principalmente quando você está no Brasil e você quer expandir para cá, né? É um desafio para você entender, ok, qual que é o próximo passo, né? Você consegue um cliente aqui na Europa e você está no Brasil, só que como que você pode começar, né? Eu acho que primeiro atender no horário local. É a coisa básica que eu acho que um cara tem que fazer se ele tá lá no Brasil. Não interessa, pô, mas vai ser 4 horas de diferença, vai ter que acordar às 5 da manhã. Arranja alguém no teu time pra acordar às 5 da manhã, que vai pintar coisa às 9 da manhã aqui da Europa. Então, tá presente no horário local é essencial aqui, assim. Não quer montar uma operação aqui? Começa, beleza, de lá com horário alternativo para pessoal que trabalha lá. Se possível, e eu vejo esse um grande. Não chega nem a ser o diferencial, é uma necessidade. Você ter alguém que fala a língua local, né? Básico. Porque, pô, beleza, você consegue se comunicar em inglês com várias pessoas da Itália, Espanha, mas a hora que os caras podem falar na língua deles, é outro approach. É outro tipo. Igual a gente, vai chegar um cara falando em português com a gente, você tá em casa, né? Mas se chega falando inglês, tem aquele receio, enfim. Então eu vejo vários players tentando entrar na Europa aqui também, que eles não estão no horário local, então o cliente reclama que não tá demora para responder e tudo, e outra não tem alguém que fala a língua deles. Então eu vejo isso sim, a localização. Se você não tem ninguém para começar aqui, beleza, começa assim, né? O próximo passo talvez conseguir alguém que fala a língua, e se possível conseguir uma pessoa nativa que sabe a cultura mesmo da coisa, né? E aí é o passo que você tá se estabilizando já no mercado mais, e aí conseguir essas pessoas locais é essencial para o crescimento da operação, na minha visão. Então, e assim, até como estratégia, né, cara, como é que a gente pode se posicionar estrategicamente para conseguir ser bem sucedido, né, para ter uma operação bem sucedida? Assim, eu acho até que, não sei, cara, eventos, eu acho que os eventos, né, agora que voltaram, depois da pandemia, os eventos são bastante importantes para a gente se conectar com as pessoas, para entender o que é muito diferente o approach tecnológico quando você manda e-mail, quando você faz um call, uma conference call, uma video conference. É muito diferente quando você está ali no face to face, quando você faz o aperto de mão, quando você troca ideias, quando você tem a empatia, você sente, né, no olhar do cara o quão apaixonado, o quão importante é esse desenvolvimento desse negócio. Acho que parte da estratégia é essa, estar presente fisicamente nesses mercados onde a gente quer atuar. O que você acha? Sim, eu notei isso muito nos últimos tempos. É engraçado, porque também é uma coisa de cultura um pouco, né? Algumas culturas estão acostumadas a deixar talvez a câmera ligada na call, você consegue ver a reação da pessoa e tal. E tem outras que entrou, todo mundo desliga. Você não vê a reação da pessoa, você não sabe se a pessoa tá brava, você não sabe se a pessoa tá te escutando ou tá conversando com o colega, você não sabe nada, cara, porque desligou a câmera, desligou o fone, o cara pode estar onde ele quiser ali, né? Então, esse mercado digital agora é complicado, mas eu vejo a confiança que você consegue construir quando você conhece a pessoa no face-to-face, não só falando de trabalho em geral, né, mas almoçando junto, falando da história, falando da família, falando... Então, e eles se sentem mais seguros, né, também, eu acho. Sim. Eles têm uma conexão maior contigo, pelo menos. Sim, e aí, cara, até pegando carona nisso, nos eventos, eu acho que uma outra estratégia interessante para as empresas que querem crescer globalmente, querem, né, internacionalizar a operação, uma outra estratégia interessante é você conectar com empresas locais, né? Você criar parcerias com empresas locais. Então, esses eventos te dão essa oportunidade de você, por exemplo, conectar com um cara que faz integração de uma ferramenta de review, ou com um cara que faz uma integração de um sistema de pagamento, ou um cara, enfim, qualquer uma conexão, integração que você possa fazer nessas plataformas. Quando você vai para os eventos e você conecta com essas pessoas, ali você começa a criar uma relação no mercado local e trocar experiência, onde você fala, cara, eu estou atendendo clientes
em diferentes partes do mundo. Esses clientes no México têm um comportamento dessa forma. A gente vê que os caras não trabalham com esse sistema de pagamento, mas trabalham com essa outra plataforma. E aí você começa a criar essa troca de comunicação, essa troca de informações, abre também um espectro para você poder conectar com outros clientes, né? Te traz oportunidade, te traz novas... A troca de cultura é muito importante nesse processo de internacionalização, né? Com certeza, você é parte do ecossistema daí, né? Você não é só um player de fora que tá... Não, você tá dentro, você conhece a pessoa, você cumprimenta, vai ali, aquele ali te apresenta para aquele que te apresenta pra... E aí você tá construindo a tua presença no ecossistema. Eu acho que a gente tem feito muito bem isso, principalmente agora na Itália, desenvolvendo como um dos mercados, né? E a gente tem um nome, muitas pessoas já sabem, quem é CodeBuy? A gente chegou a 2 anos aqui, só que a gente está construindo o nosso nome. Eu queria fazer uma ligação até disso aí que você falou agora, da tua visão de business. Quando uma empresa está pensando em expandir, né? E aí eles estão pensando já em, cara, vamos chegar lá e a gente vai conquistar o mundo, a gente já tem essa expertise, e chega lá, de repente, não é como ele esperava, ou a cultura tem um choque muito forte no modo deles fazerem no modo que ele tinha feito a estratégia, a cultura, o modo de trabalhar é diferente, local. Como é que você vê isso? Como é que você planejaria ou daria de conselho para alguém quando você está planejando para realmente a ação, o momento, quando está ali no... Cara, é exatamente isso que eu já vinha falando, é o lance de você estar presente nos eventos, eu acho que isso é parte da estratégia, você conectar com parceiros locais que tenham uma penetração no mercado global, né? Conectar com agências locais também, agências de desenvolvimento, agências de publicidade, agências que têm contato com um network de clientes importante que está dentro do teu target. Outra estratégia é definir os segmentos de cada mercado. Então, você tem mercado, por exemplo, na Itália a gente tem um mercado muito forte de fashion, na França a gente tem um mercado muito forte de grocery, mercado da Espanha é um mercado onde tem pharma, que é um segmento muito importante. Então, se você vai definindo os segmentos onde você quer atacar, onde faz mais sentido para aquele mercado que você está, também é uma estratégia boa, né, de você definir, e aí, óbvio, você tem que ter expertise, tem que ter casos de sucesso, tem que ter referral, né, os clientes, as pessoas que vocês já trabalharam, que a gente já trabalhou antes. E cara, eu vou te falar, eu acho que a melhor coisa, até bom a gente ter comentado nisso, que indo pro foco de como conquistar um mercado internacional, é o referral, tanto de parceiro quanto de cliente, na minha opinião, é onde você consegue consolidar a tua presença. Quando o parceiro te faz uma referência para um cliente ou para um outro parceiro, ou um cliente chega para um outro cliente ou para um parceiro e fala, cara, esses caras são bons. Já trabalhei com eles não são baratos, eles cobram caro, mas os caras entregam, tem qualidade, tem serviço, tem disponibilidade, tem agilidade. Eu acho que não existe forma melhor de você conquistar um mercado internacional com referral de parceiros e de clientes. Uhum. E eu tava indo nessa linha também, eu fiquei até pensando quando você estava falando aí, qual que você acha que é o ponto que determina para a tua operação, ok, a gente está consolidado nesse mercado, vamos expandir? Você acha que tem que ser uma approach assim de, vamos dizer, consolidar o mercado e fazer uma approach de um mercado de cada vez? Ou você acha que, ok, eu consigo atacar vários ao mesmo tempo, aos poucos, e a gente vê qual que tem uma resposta melhor? Eu acho que depende muito da disponibilidade de investimento que você tem. Uhum. Né? Eu, na minha visão, eu trataria de consolidar mercado por mercado. Vou para a Europa, por exemplo. Qual é o mercado que tem melhor potencial na Europa? Claro, né, se a gente for avaliar, claro que a gente está falando, quando a gente fala de Europa, a gente fala de mercados maiores, mais ricos, obviamente de e-commerce, a gente está falando em França e Alemanha, ou em Alemanha e França, nessa ordem.
E aí, Reino Unido, né? Como é que eu posso me posicionar nesse mercado? Eu tenho gente que fala alemão, eu tenho gente que fala francês, eu tenho presença local no Reino Unido, eu tenho uma... Não tenho, não posso, não quero. Qual que é o mercado onde você tenha mais possibilidade, de repente, de fincar a bandeira e começar, de repente, Portugal ou Espanha, que é onde eu tenho proximidade cultural? Então, para mim, eu acho que é mais fácil. Não quero usar o termo mais fácil, que não acho que é legal aqui. Eu acho que o desafio mais interessante seria você começar com o mercado, entender esse mercado como funciona, né? Ter um cliente, ter uma referência, ter um parceiro, e depois você replicar esse modelo que você está usando, não de forma igual culturalmente, mas replicar o mesmo sucesso, a mesma solidificação de criar um case, de criar um parceiro, de ter uma referência em outros mercados, mas pouco a pouco, e não chegar abrindo várias frentes ao mesmo tempo. Eu iria nessa pegada. Da hora. Como é que você pensa? Qual é a tua ideia sobre isso? Não, eu acho que eu tô mais nessa pegada também. É que eu vejo empresas, por exemplo, agora, que estão buscando investimento ou buscando vender. Às vezes aparece no olhar do dono mesmo, aquele negócio de, cara, preciso ter operações. Isso aconteceu um pouco na minha outra empresa, né? Era assim, cara, quero abrir aqui, quero abrir aqui, quero abrir aqui, quero abrir aqui, quero abrir 300 operações, que eu sou internacional, eu tenho uma incorporation ali com várias subsidiárias, e vamos para cima, e vamos conseguir investimento, vamos vender essa empresa. Era esse o olhar, né, que tinha. Só que, enfim, no meu caso, eu acho que não funciona você querer abrir tudo de uma vez, assim, não funciona mesmo. Mas é o quanto você tem realmente de disponibilidade financeira, de investimentos, de planejamento, ok, está disponível aí um tanto de dinheiro para meter naquele mercado, tenho uma base de dados que me diz que vai dar certo, é uma tentativa, né? Mas eu gosto mais realmente dessa approach, ok, vamos consolidar, fizemos nosso nome, pô, beleza. Porque se você se queimar no mercado, vai ser muito difícil você conseguir repreender, né, essa pegada. Então, se você tá com o teu foco desviado, você vai tá com um pouquinho de foco em cada lugar, e aí você não vai conseguir fazer nada bem. Então, é importante você ter essa consolidação, crescer ali, ok, tá seguro, manteve o teu nome, manteve a qualidade que você estava na outra país que você estava presente. Ok, beleza, consolidou, vamos pro próximo, vamos fazer essa operação crescer. Se você tiver poder aquisitivo de fazer isso simultaneamente, talvez em 2 ou 3 países, pode acontecer. Mas eu, pessoalmente, não diria vamos aí para tudo. E o risco é maior, né, cara? Eu acho que até não é só o fato de você ter disponibilidade de caixa de investimento, mas o risco é maior. Eu acho assim, o importante, quando você tem investimento, é importante você contar com pessoas locais antes mesmo de iniciar a estratégia. Se você puder, né, acho que o primeiro passo seria legal, tenho grana, posso abrir 3, 4 mercados simultaneamente. Eu diria que a primeira coisa seria, eu quero ter um expert em e-commerce, um cara que seja alemão, que conheça clientes alemães, que tenha conexão com parceiros alemães, legal, vamos embora. É um cara que não vai te custar, não vai ser um cara barato, vai ser um cara já com muita experiência, mas talvez assim a gente conseguiria fazer uma estratégia de abertura simultânea em diversos países, sabe? Uhum. Mas é isso, é um puta risco, é um risco alto e precisa de investimento, né, cara? Precisa ter bala na agulha. E até pegando carona nessa coisa de abrir de uma vez por toda vários países, eu acho que tem um ponto muito interessante quando a gente fala de conquistar cliente nesses mercados, que é o lance da língua, né, cara? Nossa, completamente. A língua, ela cara, eu já tive oportunidades, já tive presença, já participei de reuniões aonde os clientes, cara, desculpa, mas se vocês não falam italiano, a gente não pode dar prosseguimento, como é que faz? Não, mas eu entendo, eu falo inglês. Não. Eu acho que é muito importante, né, cara, levar em consideração Nossa. isso.
Não, e eu acho, esse é o primeiro passo, é engraçado, o primeiro passo é a língua, mas o segundo passo é a comunicação. Porque não só você saber a língua, mas você tentar colocar o teu modo de se comunicar brasileiro com outras culturas, às vezes não funciona bem também. Tem um livro muito interessante que eu falo, não sei se você conhece, que é o The Culture Map, o mapa cultural, que ele explica como cada cultura tem um modo diferente de comunicação. Então tem algumas culturas que são direto ao ponto. Pau, cara, isso aqui, ó, tal, tal, tal. O cara vai falar isso. Mas ele não vai. Ele acha que ele tá no dia a dia dele, entendeu? É uma coisa assim. E tem outros que são muito, tipo, mais tranquilinho. Então, eles deixam a mensagem no ar e você tem que pegar. Eles falam que na Ásia tem muito disso. Ele não vai te falar que, cara, teu trabalho tá um lixo. Eu falo, olha, talvez poderia ser refeito isso daqui, né? Porque tem uma pegada diferente. E outra, eu aqui, falando um pouco à parte, né, na minha experiência que eu tive, né, muito tempo na Itália, meu namorado italiano e tudo, eu me assustei no começo, porque eu falei, caraca, esses caras estão brigando, estão gritando e estão tudo no meio da mesa ali, e eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí eu vi descobrir que isso é normal, né, É normal. Você levantar a voz, você falar alto, é um show, é incrível, mas é um negócio que você tem que, a gente volta àquele ponto que você falou, de a localização, tá no lugar, aprender a cultura, entender que eles são assim, você é diferente, se adaptar na tua posição, porque você é o diferente ali, não eles que são diferentes para você. Então, você tem que se adaptar à cultura deles e não o oposto, né? E eu acho que sim, uma vez que você desenvolveu a língua, cara, se mete lá dentro. Se mete lá dentro que você vai aprender muita coisa. E é isso, né, cara? Efetivamente, existem barreiras culturais que podem atrapalhar o teu desenvolvimento, né, que podem ser um ponto fraco na tua perspectiva de crescimento, de internacionalização do teu negócio. E barreira, cara, barreira da linguagem é crucial nesse sentido de você conquistar a confiança de um cliente, de você conquistar a confiança de um mercado. Como é que você pode participar de um evento internacional se você não fala inglês? Chega lá falando portunhol, né? Como é que você vai abordar um cliente? Como é que você vai trocar uma ideia, apresentar um resultado, apresentar um relatório? Não, é crucial, cara. E assim, quando a gente fala inglês, eu acho que é uma base, assim, é básico, assim, né? Acho que todo mundo precisa ter, quando você pensa em internacionalizar, você precisa ter um cara, e não é assim, the books on the table, precisa ser um cara que realmente tenha conhecimento da língua fluente. E falando do mercado europeu, além do inglês, você precisa ter conhecimento das línguas locais, alemão, espanhol, inglês, no caso do Reino Unido, francês, italiano. Até, cara, você vê, olha, vou até fazer um comentário aqui, para você ver como são as coisas. Até em Portugal, se a gente não usa, por exemplo, quando a gente faz comunicação de material de e-book, a gente tem que fazer a tradução do nosso português brasileiro para português PT. Porque quem recebe esse material, eles se sentem incomodados. Ou é melhor você conquistar a confiança do cara usando a linguagem dele local do que usando o português do Brasil. É uma forma de você mostrar respeito até pela cultura e pela língua do cara, né, cara? Eu acho que isso é muito importante. 100%. Isso acontece também a mesma coisa com o espanhol da América Latina, você mandando esse espanhol para Espanha, que a Espanha mesmo, às vezes não fica claro, ou eles não sentem que tem um apoio local, pelo simples fato de ser escrito com espanhol de outro país da América Latina, por usar algumas outras palavras. Então, é normal. Eu trabalhava com o mercado lá na outra empresa, era México e Espanha, né, e ao mesmo tempo tinha Portugal e Brasil. Cara, olha que interessante. Brasileiro não conseguia vender para Portugal. Porque não tinha a sinergia que precisava. Então você ia pensar, beleza, eu vou abrir o meu time de vendas no Brasil para vender para Portugal. A sinergia não pode ser construída, não estou dizendo que isso é uma regra, né? Mas na minha experiência, a gente precisava ter pessoas portuguesas para vender em Portugal. Não conseguia colocar um brasileiro para vender lá. Ou tinha mais dificuldade, conseguia, mas tinha mais dificuldade porque aí vem a cultura um pouco, né? Embora seja muito próxima, ainda assim faz diferença nesses momentos, né? Principalmente quando
se fala negociação e tudo mais. Não, sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Olha, papo excelente, mas não quero mais tomar muito teu tempo aí. Aqui são 15 para meio-dia ainda. Eu estou no México. Você aí em Berlim agora já são 15 para 7 da noite. Então acho que é isso, pessoal. A gente queria dividir um pouquinho com vocês aí a importância do planejamento, da estratégia para a expansão internacional. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de nos contactar, a gente está aí à disposição de vocês, tanto eu quanto o Fernando, né, Fernando, diz aí. Cara, com certeza, foi um prazer. Gostei muito do papo, espero que vocês tenham gostado também. E vamos ver se a gente consegue fazer outros podcasts aí com mais papos interessantes também. Legal, vamos até deixar essa opção para a galera. Quem quiser falar de algum assunto específico, a gente está com ideia de trazer parceiros locais das operações, né, onde a gente tem atuação. Hoje a gente está muito forte na Itália, começando França, Bélgica, Espanha, México, Colômbia. Então vamos deixar aberto aí, pessoal. Se vocês quiserem que a gente comente, que a gente traga algum assunto específico, fiquem à vontade de comentar ou de mandar aqui para o nosso time os assuntos que tenham mais interesse aí para vocês, tá bom? Vamos nessa. Forte Valeu, abraço. gente. Abraço. Tchau. Valeu. Esse foi mais um episódio do E-Commerce Tech and Talk. Até a próxima. E é só isso.